consciência espiritual, para mim, pelo menos, foi realmente, de uma certa forma, tardio, né? A minha formação, né? Eu me formei em psicologia, e eu acredito que isso também colaborou, digamos assim, pelo fato de eu ter tinha, né, uma cabeça muito científica como psicólogo, e isso, de certa forma, digamos assim, me fez com que eu ainda estivesse apegado ao materialismo científico, né, da ciência psicológica, que me refiro à psicologia e à psiquiatria. Eu acredito que isso fez com que impedisse com que eu entrasse no psiquismo de profundidade, né, na questão da espiritualidade, por conta do materialismo científico, né, da ciência psicológica. Mas, na verdade, como psicólogo, como psicoterapeuta que eu fui, né, eu buscava sempre uma nova forma de exercer a psicoterapia, né? E que não precisasse ficar anos e anos fazendo uma psicoterapia com os meus pacientes. Eu buscava novas formas, novas técnicas, né, de psicoterapia, e reconheço que no início da minha prática clínica, não é? Isso me dificultou bastante, porque eu buscava uma nova forma de exercer a psicoterapia, né? Mas, por outro lado, eu sei que cada pessoa, cada ser humano é único, né? Com características e sintomatologias diferentes, portanto, não se muda da noite para o dia. Eu tinha essa consciência, né? Só que eu não me encontrava ainda, né, como psicoterapeuta, eu não me sentia realizado como psicoterapeuta. Então, de certa forma, isso me fez com que eu, digamos assim, me sentisse bastante infeliz e frustrado, né? Até que, em 1989, eu fiz a minha formação. Eu já citei aqui o nome do psicólogo norte-americano, Dr. Morris Netterton, né, que é um psicólogo PhD em psicologia, não é? Ele é um profissional realmente bastante gabaritado, e ele é o precursor e sistematizador, né, da terapia de regressão. Então, aqui em São Paulo, eu fiz minha formação com ele, né? E no início, realmente, eu tinha uma certa dificuldade de aceitar, né, esses conceitos que, honestamente falando, na época, né, eu era bastante ignorante e obtuso acerca da espiritualidade, né? Eu até brinco, inclusive, com os meus pacientes e alunos, de que, para mim, reencarnação, né, e mesmo eu acreditava na ocasião, né, na época, que para mim karma, né, é o matuto, né, um caipira pedindo karma, não é, para um paulistano como eu aqui, né, muito apressado, muito afoito, né? Então, eu até brincava que para mim karma era isso, né? Não existia, da minha parte, uma abertura mental com relação a esse campo da espiritualidade. Eu era uma pessoa muito cética, incrédula, né? E realmente eu tinha muita dificuldade de aceitar esses conceitos, né? Como reencarnação, plano espiritual, né? Vida após a morte, a obsessão espiritual e assim por diante. Mas, como tudo na minha vida, eu sempre fui, digamos assim, fui levado, fui conduzido, né, pelas circunstâncias da vida. Em outras palavras, né, eu costumo dizer que os fatos, né, os acontecimentos me levaram a hoje eu estar onde eu estou aqui, né? E nunca tive uma pretensão, né, de criar uma nova abordagem terapêutica. Nunca tive essa pretensão. Mas a vida foi me conduzindo
e realmente eu acabei me entregando, né? Eu acabei, digamos assim, me rendendo às evidências dos fatos, né? Portanto, como psicoterapeuta, após eu ter feito, né, minha formação com o Dr. Morris Netterton, eu comecei a aplicar, não é, o método psicoterápico dele, mas sem muita convicção, porque eu não acreditava muito na tese da reencarnação, né? Isso é importante esclarecer aqui, né? Eu não fui treinado na minha formação acadêmica como psicólogo a lidar com as manifestações espirituais mediúnicas dos pacientes, não é? Na minha formação acadêmica fui treinado a lidar com os aspectos psicológicos e emocionais dos pacientes. Então, isso é importante esclarecer aqui, que, na verdade, o divisor de águas dentro da minha vida profissional e pessoal foi realmente uma paciente, né, que ela, numa das sessões de regressão de memória, e na época, né, que eu fazia psicoterapia do Dr. Morris Neto, que é a terapia de vida passada, eu achei que, né, que no início que pudesse ser uma fantasia, uma imaginação dessa paciente, porque numa das sessões de regressão, ela me disse assim: olha, Oswaldo, o meu mentor espiritual, né, e toda a equipe espiritual do astral estão falando que daqui para frente eles vão nos auxiliar na condução desse processo terapêutico, né? Então, na época, eu a questionei e falei: eles quem, né? Ela falou assim: já te falei, o meu mentor espiritual e toda a equipe espiritual do astral superior, né? Naquela época, eu realmente desconhecia o que era mentor espiritual, até porque na minha formação com o Dr. Morris Netterton, em nenhum momento ele se referia ao mentor espiritual, né? Então, eu desconhecia o que era um mentor espiritual. Então, ela me perguntou, eu perguntei para ela, né? Mas o que é mentor espiritual? Ele está falando que o mentor espiritual é um ser desencarnado, que é responsável diretamente pelo nosso aprimoramento espiritual. E ele disse que ele é o meu mentor espiritual. Bom, e aí ele falou: olha, a paciente falou para mim, né? Ele está falando que daqui para frente ele está pedindo para fazer com que tudo aquilo que ele for fazendo, para que, ela diz, né, para que eu inteirasse tudo aquilo que iria fazer e ela seria um intermediário aí nessa comunicação com o mentor. E aí, realmente, ele foi falando para ela que ela não estava conseguindo regredir, porque ele precisava alinhar os chakras dela, para que ela pudesse relaxar e assim se entregar ao processo de regressão de memória. E ele foi conduzindo, né, o processo terapêutico. E a partir daí, depois de algumas sessões, essa paciente que me procurou na época porque ela sofria de endometriose, né, que é uma inflamação do endométrio, uma inflamação muito crônica, que há 10 anos ela era acometida por essa inflamação, né? E a ponto, inclusive, de tomar anti-inflamatórios que estava até afetando já os rins dela, né? Até que numa das sessões ela veio com uma boa notícia. Ela me disse que passou pelo ginecologista, né, dela, que a acompanhava há 10 anos, e ele tirou o raio-x, né, do endométrio e perguntou para ela assim: escuta, você mudou de médico? E ela disse: não, eu consulto o senhor já há 10 anos, né? E ele falou: mas como é que pode, né? Na chapa não está acusando mais aqui nenhuma endometriose? O que é isso? Tem certeza que você não mudou de profissional? Ela falou: não, né? E ela, digamos assim, inocentemente, ela falou para o profissional: mas, por outro lado, doutor, eu estou passando por um processo terapêutico, né? Em que esse profissional ele trabalha com regressão de memória, né, a vidas passadas, né?
E o profissional realmente ficou meio desconfiado, porque é aquela, como eu era também, né, uma mente muito científica, muito incrédula, muito cética. E ele falou, mas que raio de terapia é essa, né? E ela percebeu que ele tinha uma certa resistência em aceitar esse tipo de terapia, ela resolveu não dar muito prosseguimento às explicações dela. Porém, quando ela me procurou, né, novamente, dando prosseguimento ao processo terapêutico, ela me deu essa grata notícia de que ela havia se curado, ou seja, ela tinha se tornado uma paciente assintomática, né? Ou seja, não tinha mais nenhum sintomas da endometriose. E isso, a partir dela, né, que eu comecei a questionar, né? E eu lembrei perfeitamente do que o mentor dela lhe disse, né? Que todos nós temos um mentor espiritual. E então eu falei, bom, se todos nós temos um mentor espiritual, eu vou começar a fazer um teste, vou fazer uma pesquisa. E vamos ver de fato se daqui para frente os meus pacientes, se os seus respectivos mentores espirituais vão se manifestar realmente aqui na terapia. E para minha nova surpresa, né? 90% dos meus pacientes entraram em contato com seus mentores espirituais, né? E realmente obtiveram, né, resultados bastante satisfatórios, né? E somente 10% desses pacientes que realmente não entraram em nenhum contato com seu mentor, nem passaram por um processo de regressão de memória. E isso me despertou uma curiosidade, né? Por que esses 10% de pacientes não conseguiram entrar em contato com seu mentor e muito menos passaram por uma regressão de memória? E aí, a partir daí, eu fui pesquisando e eu vi que havia aí, digamos assim, um grupo de pacientes que, digamos assim, não tinham aí um perfil, né, para passar por essa terapia, né, a terapia do mentor espiritual, que são pacientes que têm digamos assim, que não têm 3 requisitos indispensáveis para que a pessoa obtenha um resultado satisfatório, que é fé, ou seja, você querer acreditar naquilo que você traz como conteúdo de regressão no processo terapêutico, né? Ou seja, a pessoa realmente ela precisa ter minimamente, eu entendo como fé, como crer, acreditar, confiar, né, na sua percepção do que você traz, e fé também nas presenças invisíveis, né? Faltava a esses pacientes a humildade necessária para se entregar no processo terapêutico, né? Eram pessoas muito arrogantes, prepotentes, né? Autoritários e controladores, né? E que muitas vezes faltavam, né, a humildade necessária para se entregar nesse processo terapêutico. E, por último, o que nós chamamos de esclarecimento, né? É necessário que a pessoa tenha minimamente uma leitura prévia sobre os fundamentos da espiritualidade, ou seja, assuntos acerca da espiritualidade, que são fundamentos, né, conceitos básicos, como reencarnação, plano espiritual, né, obsessão espiritual, a lei do karma, a lei do retorno semeadura e assim por diante, né? Então, eu pude perceber que esses 10% realmente, digamos assim, não preenchiam esses 3 requisitos necessários, né, para que a pessoa possa efetivamente se entregar e obter os benefícios dessa terapia. Então, a partir dessas pesquisas, eu pude, dali em diante, eu pude perceber, né, que eu não estava sozinho no meu trabalho terapêutico, né, que havia toda uma equipe espiritual, uma egrégora de seres, né, de luz que estavam assessorando o meu trabalho. Eu sou aqui um profissional de linha de frente, né? E a partir daí eu pude perceber também, né, que eu fazia parte dessa equipe, né, do astral superior, né? E sob a orientação dos mentores espirituais dos meus pacientes, o meu trabalho efetivamente deu um salto qualitativo e quantitativo. Inúmeros casos passaram a ser equacionados, né? Então,
eu posso dizer que dali surgiu, então, a TRE, a Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual, que assim eu denominei essa terapia, porque, sem dúvida alguma, o mentor espiritual é a peça-chave indispensável para o sucesso aqui dessa terapia, tá? Então, em linhas gerais, assim surgiu a terapia, a TRE, né, sob a orientação dos mentores espirituais dos pacientes. Ok, estamos aqui com Oswaldo Shimoda e o tema contato e abdução. Conheçam o seu mentor espiritual. Você que chegou depois, seja bem-vindo ao nosso programa e compartilhe o link nas suas redes sociais. Deixa o like, o joinha, o gostei para reforçar e gratidão a todos pela presença. Oswaldo, como no nosso tema aqui está o título, Contato e Abdução, conheçam o seu mentor espiritual. Como Sim. conhecer o mentor espiritual? Por favor, fale mais sobre isso. Vamos lá, Flávio e aos participantes aqui dessa live. É o seguinte, primeiramente é importante esclarecer aqui que é o seguinte, né? O mentor espiritual é o seguinte, há muitas pessoas que acreditam, né, que os mentores espirituais, portanto, seres desencarnados de luz, são apenas humanos. Isso é um grave equívoco, né? Eu quero esclarecer, deixar bem claro aqui, como expertise, né, conduzindo mais de 50 mil sessões de regressão de memória, o que eu constatei é que, de acordo, né, com a observação sistemática e diuturna dos relatos dos meus pacientes, né, em suas sessões de regressão de memória, o mentor espiritual, como um ser realmente de luz, não é só necessariamente um ser humano, né? Existem aqueles mentores realmente humanos, né, desencarnados, portanto, e também tem os mentores humanoides, tá? E os não humanos. Para quem não sabe, os humanoides são seres, né, que parecem com humanos, mas não são. Né? São tanto humanoides como não humanos, nós chamamos de mentores estelares. Portanto, são aqueles mentores que não são humanos, né? Que vêm, portanto, de outras estrelas, de outras galáxias, constelações e planetas, assim por diante. Então, nós temos os humanoides que se parecem humanos, né? Por quê? Porque eles têm as características secundárias físicas, né? Que se parecem com humanos, ou seja, eles têm 2 braços, 2 pernas, cabeça, olhos, boca, nariz, né? Porém, as características físicas secundárias são diferentes. Por exemplo, a orelha são pontudas, né? Muitos deles têm um globo ocular, né? Longos, compridos, né? Muitos têm, inclusive, uma cabeça protuberante, desproporcional ao tamanho do corpo. O corpo, muitas vezes, são compridos, portanto, longilíneos, né? Os membros superiores e inferiores são bem alongados, né? Mas, realmente, parecem humanos, mas realmente não são humanos. São o que nós chamamos de humanoides avançados, né? E tem aqueles não humanos, que realmente não se parece absolutamente nada com os humanos, né? Na minha expertise aqui com os relatos dos meus pacientes, muitos desses mentores costumam vir, tá, da constelação de Órion, Sírios, Mintaka, são os andromedanos, sirianos, né? Os arturianos, tá? Então, esses são os mentores que mais costumam se identificar como sendo vindo desses locais, né? Então, realmente, isso é importante esclarecer aqui para vocês, tá? É muito interessante, né? Porque muitos pacientes que me procuram, muitas vezes até se surpreendem, né? Porque tem no imaginário popular, né? No imaginário de muitas pessoas que acreditam em mentores, principalmente os kardecistas,
eles acham que vão encontrar mentores desencarnados humanos, mas não necessariamente. Claro que em grande parte, né, dos mentores são humanos mesmo, né? Porém, muitos, inclusive são humanoides e não humanos, inclusive não são encarnados, não são desencarnados, são encarnados. E como é que aparece aqui no meu consultório, né? Eles, obviamente, por projeção, né, desdobramento, eles vêm em espírito, mas, porém, não são desencarnados, muitos deles, né? Mas, claro que uma grande parcela dos mentores realmente são desencarnados. Então, eu posso dizer com toda certeza, então, que a questão do mentor espiritual é um assunto bastante vasto, né? Que realmente, como diz no dito popular, né, é vivendo